perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Como se fossem atores de filme de terror, mas na vida real. Todo mundo conhece a história de Jonestown. Jones instruiu sua equipe médica a trazer grandes baldes de uma bebida de uva que estava cheia de cianeto. Eles começaram com as crianças e os bebês. O veneno foi injetado em suas bocas com seringas. E, quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. E segue agora falando da guerra na Ucrânia, porque no país a batalha pela cidade de Severodonetsk pode ser decisiva para tomar na região de Luhansk pelas tropas russas. A cidade industrial continua sendo alvo de artilharia pesada e também de foguetes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, advertiu seu colega chinês Xi Jinping para sérias consequências se a China violar as sanções econômicas contra a Rússia ou ajudar os russos militarmente. Xi respondeu que os Estados Unidos precisam parar de incentivar a independência de Taiwan. A invasão do território ucraniano pela Rússia pode ser, no futuro, enxergada como ponto de partida de uma terceira guerra mundial, na visão do cientista político americano Paul Post. Putin disse para o mundo sobre esse conflito? O presidente Vladimir na Rússia, em Moscou, e falou sobre a guerra na Ucrânia. Ele disse que as sanções do Ocidente, essas sanções que a gente fala tanto ao longo da programação, segundo ele, essas sanções são semelhantes a uma declaração de guerra. E a resposta chinesa aos americanos foi dura, como mostra essa nota emitida pelo Ministério das Relações Exteriores, que diz: Taiwan pertence à China e os Estados Unidos não estão em posição de fazer comentários irresponsáveis. A independência de Taiwan, entre aspas, não leva a lugar nenhum. A China tomará todas as medidas necessárias para esmagar resolutamente todas as tentativas de independência de Taiwan. Na Índia, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que a guerra na Ucrânia pode continuar até o fim de 2023. Numa coletiva, Johnson disse que o presidente Putin tem um exército enorme e está em uma posição política muito difícil porque cometeu um erro catastrófico. Para o premier, a única opção que Putin tem agora é continuar a usar a abordagem terrível para tentar esmagar os ucranianos. Além disso, o primeiro-ministro britânico também revelou que militares ucranianos viajaram para o Reino Unido para serem treinados no uso de veículos blindados que devem ser disponibilizados por Londres. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. Pois é, e imagens mostram o momento em que um terremoto de magnitude 6 é sentido em Taiwan. Segundo o Escritório Central de Meteorologia do país, o tremor foi pela manhã no condado de Hualien. O terremoto fez sentido na maior parte da ilha de 24 milhões de pessoas, incluindo ao norte de Taipei. Isso aconteceu nessa manhã aqui em Cascavel, um terremoto que aconteceu na Bolívia e no Peru, com a escala de 7,2 na escala Richter, foi sentido aqui em Cascavel, neste prédio que a gente mostra agora e que tem uma fundação bastante profunda e que por esse motivo sentiu o abalo sísmico. O terremoto sentido no Acre nesta quinta-feira, dia 26, de magnitude 7,2 pontos na escala Richter, atingiu a região de Puno, no Peru.
De acordo com os índices do Serviço Geológico dos Estados Unidos, há uma profundidade de 240 quilômetros. No estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho, alguns prédios tiveram que ser evacuados por causa do tremor, como o do Tribunal de Justiça. O tremor também foi sentido no Amazonas. Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a província de Sichuan, na região central da China. Pelo menos 4 pessoas morreram. Agora a gente volta a falar do terremoto, do forte terremoto de magnitude 7,3 que atingiu a costa nordeste do Japão. A distribuidora de energia de Tóquio informou que cerca de 2 milhões de residências estão sem luz na capital japonesa. O epicentro do tremor foi a 60 quilômetros de profundidade. Um alerta de tsunami foi emitido pelas autoridades. Esse alerta também indica que as ondas podem atingir até 1 metro de altura acima dos níveis normais da maré. E fomes e pestilências. 33 milhões de brasileiros estão passando fome. A ONU está reiterando um alerta para a pior crise de fome no mundo nas últimas décadas. Essa tempestade já vinha se formando e isso é desde antes da pandemia. E ela piorou com fenômenos naturais, seca, inundação, geadas em áreas produtoras importantes. Explodiu agora com a guerra na Ucrânia. Em Cuiabá, Mato Grosso, famílias fazem fila para receber ossos de um açougue. Que essa guerra gere uma crise alimentar global ou um furacão de fome, como disse o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Um furacão que seria sentido em lugares tão distantes como Bangladesh, Quênia ou o próprio Brasil. E fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas. Doutor Vecino, uma coisa que está preocupando todo mundo, nosso tempo está correndo aqui, mas eu preciso lhe perguntar a respeito dessa história da varíola de macacos, varíola dos macacos. Os Estados Unidos confirmaram ontem o registro do primeiro caso lá. O infectado seria um homem do estado de Massachusetts que teria viajado recentemente para o Canadá. As autoridades de saúde demonstraram surpresa, já que a varíola dos macacos é uma doença extremamente rara em humanos, mas já há casos confirmados no Reino Unido, na Espanha, em Portugal e agora a primeira confirmação nos Estados Unidos. A saúde confirmou hoje o 6º caso da varíola do macaco no Brasil. O paciente de Indaiatuba, no interior de São Paulo, tem histórico de viagens internacionais. Diante do avanço da varíola do macaco, a Organização Mundial da Saúde vai analisar se a doença representa uma emergência de saúde pública. A OMS está investigando 74 casos de hepatite infantil aguda lá no Reino Unido, entre crianças de 1 a 10 anos de idade. Outros países da Europa e também os Estados Unidos registraram casos de hepatite aguda. O mundo ainda nem se recuperou da pandemia do coronavírus, né, gente? E agora acompanha-se entender o surgimento de uma doença misteriosa. Em pouco mais de um mês, diagnósticos de uma hepatite sem causa conhecida se multiplicaram entre crianças e adolescentes. Isso em mais de 20 países. Também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão, como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores.
Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24, verso 36. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Segundo Pedro 3, verso 11. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira, e para todas as árvores. Quando já tenho rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ela está no deserto, não saiais. Eis que ela está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Mateus 24, verso 10. Malaquias 2, verso 16. O Deus de Israel, e também odeia o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Disse-lhe Jesus, guarde a espada. Pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Mateus 26, verso 52. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Miqueias 7, verso 2. Não tenho inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Provérbios 3, verso 31. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis,
inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3, verso 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. A respeito da época e do momento, não há necessidade, irmãos, de que vos escrevamos. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os homens disserem, paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida. E não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, ao contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios. Tomemos por couraça a fé e a caridade, e por capacete a esperança da salvação. Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, a fim de que nós, quer em estado de vigília, quer de sono, vivamos em união com Ele. Assim, pois, consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como já o fazeis.